Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Flores em pétalas multicores choviam sobre pai e filha, e membros da família imperial. Atrás de ambos via-se o Conde Deu e Teresa Cristina. O local onde nos encontrávamos parecia uma imensa usina de luz e espiritualidade, que lançava toda sua energia rumo às plagas brasileiras. Caravanas se deslocavam rumo à terra, para acompanhar os novos libertos na peregrinação que lhes competia principiar rumo à efetivação de sua liberdade, no campo cultural e econômico. Mas, desde aquele momento, reconheci que a preocupação maior do Cristo era com a evolução moral, espiritual, dentro do campo emotivo, na área do sentimento, que aglutinava os membros de nossa imensa caravana. Enquanto muitos demandavam a terra, os principais líderes da abolição e os articuladores da República se reuniam com Ismael, para as deliberações finais. Porém ocorrera algo. A presença de Isabel e a identificação de Dom Pedro II haviam tocado profundamente os militares e articulistas do golpe republicano. A autoridade moral de ambos havia arrefecido o ímpeto reformista, levando Deodoro a pensar em encontrar meios pacíficos para implantar o novo regime no Brasil. Desde aquele dia, passamos a trabalhar mais intensamente junto a todos os companheiros e as enormes levas de negros que, tendo alcançado a liberdade, não sabiam ainda o que fazer com ela, bem como aos milhares de espíritos sofredores e vingativos, que ainda hoje pululam no plano espiritual em busca de seus algozes de ontem. Por mais desejasse, então, um contato maior com Marília, isto só me foi possível alguns meses depois, num encontro que me fora conseguido pelo querido irmão Tiradentes. De mãos enlaçadas, no Parque das Águas, um recanto de nosso lar, trocamos confidências e impressões e programamos nossas petições, no sentido de estarmos, de algum modo, unidos pela implantação do Consolador no Brasil e no mundo, contando nossas experiências através dos séculos. Capítulo 28. Morte de Teresa Cristina. Princesa Imperial. Grande satisfação para o meu coração, e graças a Deus pela abolição da escravatura no Brasil. Parabéns a todos os brasileiros. Pedro e Teresa. Isabel leu mais uma vez o telegrama dos pais, felicitando-a pela Lei Áurea. Sentia desde cedo uma tristeza profunda em invadir-lhe a alma. Não sabia por que uma cena vinha martirizando-lhe as lembranças doridas, toda ela pulsando no carinho da figura maternal de Teresa Cristina. O Natal deixava-lhe na alma aquela evocação saudosa dos anos passados. Mas fazia um pouco mais de um mês que o exílio se abatera sobre a família imperial e ela, desde cedo, se deixava arrebatar pela lembrança materna, em pungente amargura. Às vezes lhe batiam as cenas sabidas da morte dos manos Afonso e Pedro II, em tenra idade. Sabia de cor os sonetos paternos, falando de sua dor, porém ela, Isabel, que também vira partir os filhos, podia sentir em si mesma a dor que isto causara à mãezinha, sempre firme, decidida, afeita ao amor a todos, no seu modo gentil e sincero. Novamente a imagem fugidia da infância no rio aflorou com força. Acompanhar os passos da mãe a observá-la. Ela se dirigiu a alguns serviçais de confiança. Já sabem o que fazer. É sábado. Aqui tem o que é necessário, mas cuidem de fazê-lo com discrição e a quem necessite. Depois, numa decisão repentina. Estarei hoje lá. Aguardem. Não demorou muito e a imperatriz subira um coche, saindo em direção à portaria das damas na Quinta da Boa Vista. No último momento, Isabel correra para ela, querendo acompanhá-la. Foi um instante só de reflexão. A mãe a fitara profundamente nos olhos. Depois resolvera. Creio que fará bem aos teus menesteres futuros. Em poucas palavras explicou-lhe que, todos os sábados, fazia uma distribuição de dinheiro para os necessitados, mas que ela não comentasse isto com ninguém. Isabel sentia em si a firmeza maternal na exortação ao seu silêncio e a discrição quanto ao benefício. Sorriu à lembrança. Ah, mãezinha,
exclamou mentalmente, enquanto papai me burilava a alma com amor à cultura. Tu me insuflavas luz no coração com teus gestos de desprendimento e amor. Vira a mãe dirigir-se aos pobres que aguardavam, porque os deserdados sempre têm um sentido, que os faz divulgar rapidamente o clamor de sua gratidão, aos gestos espontâneos de bondade, direcionados a mitigar-lhes o infortúnio. No passeio, com uma criança esquálida nos braços, uma mulher jovem e negra, com os olhos fundos de chorar, aproximou-se da soberana. Não disse palavra. Mas o olhar da imperatriz pousou no seu. Suas mãos abriram espaço entre as dobras da coberta pobre, verificando o menino franzino a respirar com dificuldade. Quantos anos tem? Quase 2. Falou a mãe com voz sumida. Teresa Cristina tomou alguns contos de réis e entregou-lhes. Que lindo menino! Exclamou. Deus há de permitir que fique bom. Se isto não bastar para os remédios, procure em meu nome um médico. Não lhe será difícil encontrá-lo, pois todos o conhecem, minha filha. É Dr. Bezerra de Menezes. Deixe o seu endereço com aquela senhora ali. Teresa indicava uma nobre da corte que a acompanhava muitas vezes em seus mistérios de caridade, a condessa de Barral. A mulher sorriu com lágrimas nos olhos, beijando-lhe as mãos, o que ela tentou impedir em vão. Isabel soube depois. Todas as pessoas cujos endereços eram anotados eram visitadas regularmente por amigos fiéis de Dona Teresa Cristina e auxiliados indiretamente, até que pudessem libertar-se de seus infortúnios. Os anos haviam passado. Era incrível como o rosto da jovem negra ainda estava nítido em suas lembranças. Soubera depois que a criança a vingara. Porque a lembrança da imperatriz lhe amarfanhava a alma. Era 28 de setembro de 1889, ano de Nosso Senhor Jesus Cristo. Às 2 da tarde, no grande hotel do Porto, uma caravana de amor auxiliava aos últimos momentos da antiga imperatriz do Brasil. Segundo seu próprio desejo, Dom Pedro II não lhe assistira aos últimos momentos. Dona Teresa Cristina, alma nobre e afável, não desejava magoar seu esposo com a recordação de sua partida. O frio era intenso. Tiradentes, eu, Luiz Gama, Dom Pedro I e Dona Amélia, Leopoldina e Bonifácio, estávamos entre os que acompanhavam o instante. Perplexo observava que multidões de homens e mulheres, crianças e jovens simples e humildes, aguardavam em caravanas no espaço, com braçadas de flores singelas, colhidas nos campos brasileiros. Derramavam sobre o hotel e nas cercanias as pétalas singelas, homenageando a mãe dos brasileiros que, todas as semanas, deixava cair sobre a miséria as doações de seu auxílio espontâneo. Visitantes ilustres, repórteres, autoridades iam num vai-vem contínuo dentro do hotel, tão logo a notícia correra. Equipes socorristas comandavam os antigos agraciados com a bondade real, higienizando o ambiente. Dom Pedro II, cansado e abatido, no quarto, tomara nas mãos o jornal portuense, escrevendo à margem dele, um desabafo sentido. A poesia era a companheira a dulcificar-lhe a partida da amiga e companheira de jornada, por mais de 50 anos. Nisto batem a porta. Ele rapidamente enxuga as lágrimas, tenta recompor-se. Nem mesmo permitir a camareira vir arrumar a cama. Os livros, companheiros e amigos desde a solidão da infância, doados pela diligência de José Bonifácio, estavam espalhados sobre a mesa. Dirige-se à porta. Abre-a e depara com o conde Afonso Celso. Troca com ele um demorado abraço. Quão poucos amigos sobram a um imperador destronado. Volta em passos lentos e senta-se à mesa, enrolando as pernas num cobertor surrado. O sobretudo é insuficiente para aplacar o frio, agora que a dor lhe enregela a alma. Tenta ser grande. Discorre sobre o livro à frente, naquela atitude tão típica de negar a dor, para fugir a ela. Apesar do frio, terá você oportunidade de ver bons lugares aqui. Bons passeios. Boa gente.
discorre um pouco sobre os locais prediletos. Abraço eternamente, lembrando que Porto fora meu berço em vida passada, tão recente e grata à minha memória. Ele dá um sorriso triste. A missa será amanhã às 8 horas. A câmara mortuária é ao lado. O conde sente que o velhinho quer ficar só, por um momento. Levanta-se, fala algumas frases confortadoras, abraça-o e retoma o chapéu sobre a cadeira, saindo pelo corredor. Caminha alguns passos e percebe que deixara cair atrás o chapéu. Retorna para apanhá-lo e vê da porta o imperador soluçando, com o rosto entre as mãos. Lágrimas abundantes lhe escorrem entre os dedos, ensopando a barba branca e espessa. O conde tem ímpetos de entrar, mas, atraído pela sua comiseração, o imperador percebe que a porta ficará entreaberta. Olha-o por entre as lágrimas e assina-lhe um adeus, observando que também o conde chora convulsivamente. Num gesto respeitoso, Afonso Celso fecha a porta do quarto e se retira. Enquanto isto, Isabel guarda com carinho o telegrama dos pais, lembrando que na madrugada triste da partida do Brasil, naquele 17 de novembro de 1889, uma negra conseguiu chegar-se a eles. Apesar do tempo transcorrido, Isabel reconheceu nela a antiga jovem com o filho nos braços. Agora com as cãs a branquear-lhe a moldura do rosto, mundamente, ela se dirigira a Teresa Cristina e lhe entregar um buquê de rosas brancas. A mãe, por certo, não se lembrava mais do benefício feito, coisa natural em almas nobres, mas Isabel identificou a portadora do ramo amoroso. Dentro de um livro haviam ficado algumas pétalas daquelas flores. E, naquele momento, no plano maior, a mesma mulher, a anônima ex-escrava, com braçadas de rosas, estendia um manto perfumado no espaço que se abrira na câmara mortuária, para os páramos celestes onde Dona Teresa Cristina era recebida no calor dos filhos, pais, amigos e parentes. Calma e placidamente, sofrida e calada como vivera, a imperatriz do Brasil se retirava da vida terrena, deixando uma saudade profunda e irreparável, àqueles que respiravam os alços de seus exemplos de desprendimento e candura. Curta, comente, compartilhe, e se inscreva, se já não o fez. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 29. A morte de Silva Jardim. É 2 de outubro de 1890. Silva Jardim parece outro. Perder aquele ardor, com o qual, aos 28 anos, propugnara quase sozinho pela República, em seus comícios e artigos inflamados, varando a noite, brandindo seu ideal com alguns mil-réis e a força e sua inteligência e sua garganta. A República se instalara tal como ele desejara, porém de forma a manter a máquina imperial. Os civis haviam sido os líderes, porém tinham sido alijados do processo democrático. Os militares disputavam os despojos e ele não se eleger pelo Distrito Federal a um congresso, como fora seu desejo e era seu mérito. Resolvera descansar na Europa e partirá junto a Carneiro de Mendonça e Américo de Campos. A Itália o atrai de forma inexorável. É como que o retorno às suas origens. A 1º de junho de 1891 está em Pompeia. Muitas pessoas estão ali interessadas no Vesúvio. É melhor não ir lá. Comenta Américo de Campos, mostrando um artigo no jornal, no qual o observatório comenta que, a qualquer momento, o vulcão pode começar a expelir lava. Mas parece a Luís uma barbaridade e um medo. Estar em Pompeia e não ver o Vesúvio, é perda de tempo, tolice. Exclama ele, novamente tomado pela impulsividade que lhe fora característica. Vem comigo. Fala, dirigindo-se a Carneiro de Mendonça. E quem mais teria coragem de ir com você? Responde o amigo. Alugam cavalos, subem, visitam com emoção as ruínas de Pompeia e, com um guia, sobem até a cratera. Estão perto da fenda, e enormes rolos de fumaça saem da boca do vulcão. O rapazote quer tornar, bem como Carneiro Mendonça. Quero ver bem de perto.
tirar umas fotos ali. Diz ele intimorato. Os dois o acompanham a contragosto. Estão já à boca do vulcão, quando sobrevém uma erupção. O chão sacode, estremece, abram-se fendas. Recuem, grita Carneiro de Mendonça, dando um salto para trás. Porém Silva Jardim não consegue. Atrás de se abrira-se uma enorme fenda, soltando a parte do chão que o sustém, lançando-o diretamente para dentro da boca escancarada da cratera em roncos assustadores. Mendonça vê estarrecido o amigo, sem um grito, levar as mãos à cabeça e cair, sendo tragado pela voragem do vulcão. O desespero dele e do pequeno guia de 13 anos não pode ser menor. Ambos choram. No plano espiritual eu, Luiz, e antigos amigos de Silva Jardim o recolhemos, antes mesmo que ele tocasse a lava incandescente. Instalara-se nele como que uma espécie de desmaio psíquico, e, seguindo as tradições de paz e amor de nossa história, o antigo algoz que propugnara pela violência e que ainda trazia em si os vestígios de déspota do passado, era recolhido por nós, como mais um soldado na luta pela abolição e pela implantação da República, incorporado às lides espirituais nas conquistas de glória eterna. Quando o patrocínio soube, lembrou-se, por um momento, do humor belicoso com que Silva Jardim se referia a ele, com relação à Guarda Negra e à sua devoção à Princesa Isabel, a mãe loira dos brasileiros. Conservando, no entanto, a inteireza de caráter, que nele jamais se exauriu, deixou que lágrimas lhe visitassem os olhos, meditando no horror dos últimos momentos do companheiro e dedicou-lhe palavras de elogio, nas quais terminava apoteótico. Bela sepultura é o vulcão, extraordinário destino do grande brasileiro. Até para morrer transformou-se em lava. Capítulo 30. Em Paris. Viajar a Paris. Quanto sonhara eu com isto em vida física. Sentia ainda aquele antigo ímpeto de outras eras, como aventureiro. Minhas viagens a Paris eram frequentes, pois ali estava a minha bela, eram encontros através do desdobramento. Nestas ocasiões, me erguia porque tantas vezes fomos apartados, se a sabedoria de Deus e sua misericórdia são infinitas. Eu ainda me reconhecia um vaidoso, e ela tinha o orgulho de uma deusa que descesse do Olimpo. A importância deste amor ultrapassou e ultrapassa as circunstâncias. Hoje, vê-la feliz é o que mais desejo, mas ainda ontem, como me agradou chegar à Cidade Luz, no final do século, para acompanhá-la nas suas labutas, pela divulgação do Espiritismo. O bom doutor, que fundara o núcleo, e fora Tiradentes, estivera conosco nas lutas da abolição. E agora eu ia ver o mulato genial, jornalista emérito, chegar a Paris. O encontro dele com a princesa Isabel foi caloroso. A emoção não podia ser menor, entre duas almas afins. José do Patrocínio lembrava-se dela ainda jovem, quando a saudara naquele dia memorável, em que tomava posse do trono, em sua primeira regência. Sua Alteza é jovem demais. Ela se voltara ao comentário e olhara-o tão naturalmente, que ele se sentiu desarmado. Havia doçura na sua voz. Ela se referia aos seus versos, em que a comparava a Maria Antonieta. Patrocínio o percebeu. Creio-me neste caso, apta a responder ao apelo da mocidade. A alusão era óbvia. O jornal Mequetrefe publicará as 12 longas estrofes com ilustrações ousadas. Dizia, entre outras coisas. Às vezes, pela mente do poeta. A imagem de Maria Antonieta, passa-me triste, quanto penso em ti. E tenho horror ao bando mercenário. Assassino que entra no sacrário da tua alma. E prepara-te o calvário. Aí. Mísera de ti. Este longo e ousado poema abriria para patrocínio as portas da Gazeta de Notícias, pelas mãos de Ferreira de Araújo, redator, então. A bondade de Isabel era límpida como seus olhos e espontânea como suas maneiras. O mulato tinha uma qualidade rara a leonar as outras virtudes, sabia ser grato.
observando como a entonação de sua voz demonstrava desencanto, ante a pouca idade, para a função tão dura, e, como seu poema deveria ferir os brios reais, frente à comparação com a França, sabedor que era que a avó da princesa, Dona Maria I, enlouquecera só de pensar numa situação similar em Portugal, e no Brasil, Patrocínios sentiu que aquela jovem tinha um espírito maternal inexaurível. Agora, ao reencontrá-la no exílio e rever suas cãs, a recordação daquele dia e do dia 13 de maio de 1888, apresentou-se nítida na sua retina espiritual. Minha alma soube de joelhos estes passos. A frase, o gesto, a emoção, as lágrimas e o carinho haviam-lhe custado pelos anos afora, incompreensões mil, de negros, pardos, ou brancos, de homens e mulheres simples e de gente culta. No momento da assinatura da Lei Áurea, não estava nem com 35 anos. Agora já lá se iam 43. Já lá se ia quase uma década. Doía-lhe vê-la no exílio, a mãe loira dos brasileiros, como a chamava. Por amor ela truncara sua carreira política. Fora acusado de servil, até da violência com a qual os capoeiristas, seus amigos, e fiéis à princesa, dissolviam os comícios pro República. Depois, ao ver tudo perdido, reconhecendo a roda do progresso a rolar, inexorável, caminhara para a entrega da moção republicana. Patrocínio, ao recordar tudo, saudando suas cãs, teve uma atitude cavalheiresca. Sua Alteza é jovem demais. Hoje, meu amigo, respondo apenas ao apelo da amizade. Ela se recordava. Sinal evidente que os momentos pelos quais haviam passado sedimentara a amizade, o entendimento entre aquelas almas irmãs. Paris era luz, era ação, era progresso. O mulato genial mergulhou firme em novas conquistas, entusiasmando-se com as máquinas. Voltou ao Brasil cheio de vontade, refeito em seus ímpetos. Ver Isabel e beber as luzes novas da civilização acendera nele não o estopim do escritor, do inflamado tribuno, que propugnara pela abolição, e por leis justas contra o arbítrio difamariano, mas o sonho de ideias novas, a sede e a curiosidade de novas conquistas. Estivera numa reunião na rua Sèvres. Para lá fora levado por um irmão, pelo menos assim pensava, sem cuidar que nós o direcionávamos. Na verdade nós é que impulsionamos os dois a tomar conhecimento da nova doutrina, que iluminava a terra. Iria ele assistir a uma sessão espírita. Patrocínio sentou-se. Pedira para que não declinassem quem era. Queria assistir anonimamente a tudo. Uma senhora estava sentada à mesa, junto com outras pessoas sérias e de probidade indubitável. Era Marília, minha querida de sempre. A luz era tão fraca que não fora pela claridade que vinha da clarabóia do teto, e, pela posição em que estava, ele não poderia ter-lhe observado o rosto. A reunião iniciou-se com uma prece. Logo a seguir os circunstantes passaram a esperar a comunicação espiritual da noite. Patrocínio estava curioso. Sentia-se atraído pela senhora que estava à sua frente. De repente ela, com os olhos cerrados, balançou ligeiramente a cabeça. Um senhor de idade aproximou-se solícito, enquanto o outro anotava a comunicação. A mulher se transfigurou. Ergueu a cabeça numa pose impressionante e iniciou um poema de arrojo, como se falasse com ele. A estrela flamígera cintila, em inebriante plenitude, é o riso do amigo que aplaude o poeta de luz da negritude. Companheiro querido, o meu gládio se compara à tua solicitude, pois, por amor ao negro e aos amigos, retorno como fui ou como pude. Patrocínio estremeceu. Não podia crer que a senhora francesa se expressasse tão bem na língua portuguesa. Não eram as palavras e seu significado que mexiam com ele. Ele o sentia. Havia ali uma emoção, uma presença, que sentia como se tangível fora. Não era possível. Era ele. O poeta condoreiro, que tanto admirara e que partira tão cedo.
Rapidamente lembrou uma discussão que haviam tido, com relação à importância dos diversos estados brasileiros, diante da Confederação Abolicionista. Castro Alves propugnara por um movimento mais amplo. Falara de sua sociedade abolicionista, como pioneira, anterior às lutas no Rio. Exaltara o Amazonas e o Ceará emancipacionistas, e os estudantes do Largo de S. Francisco, com seu professor José Bonifácio, o moço, e, num rompante típico de sua maneira firme e explosiva, arrematara: "O Brasil não é o Rio de Janeiro", repetindo a mesma frase com a qual José Bonifácio de Andrade Silva impulsionara a Dom Pedro I, rumo a São Paulo, para o ápice inolvidável do Ipiranga. As lembranças desfilaram, num atimo de segundo enquanto a mente bebia sôfrega as palavras da jovem, que prosseguia num português fluente, tão fluente, que era difícil acreditar que não dominasse a língua. Além disto, naquele momento, sob a obscuridade do ambiente, Patrocínio a fitou com assombro. Sentiu por ela uma afinidade paternal. Era como se a conhecesse. Pensou: estou sendo vítima de um embuste, de uma alucinação, de uma ilusão. Como se tivesse lido seu pensamento, o espírito comunicante continuou: ilusão é pensar que há embuste. A amizade, o amor, o companheiro. Patrocínio teu ingresso na verdade. Ainda aplainar o Atlântico inteiro. Sou Condor, sou o céu, o oceano, sou teu irmão, amigo, o pedreiro, que te repete nas vagas do infinito. O Brasil não é o Rio de Janeiro. A rapidez com a qual as ideias que se sucediam, a identificação, a maneira jocosa de fazer trocadilho com seu nome, patrocínio e patrocínio, deram um repelão forte em suas dúvidas. Mas ainda pensou tratar-se de telepatia. A senhora, com auxílio de pessoas do grupo, devia estar induzindo suas conclusões. Da Rua do Ouvidor, do Diário do Rio, ó, meu amigo, que saudade infinda. Lá ficou Corcovado, o braço erguido, na luta libertária que não finda. A esperança é a musa que me empolga, alvorada na América que é linda, os escravos libertos, a República. Quero saudar mais uma vez ainda. Não havia como duvidar, ele perplexo, e, ao ver-lhe o espanto, prossegui falando por ela. São Paulo ainda me mostra as suas torres. Atalaias da luta que se espera. Veremos refulgir no nosso rio, os clarins saudar a nova era. Da Bahia a palavra dadivosa. Já se ouve troar, forte e sincera. E o poeta é retornar do túmulo. É cachoeira onde a luz impera. Sê mais feliz que eu, tal como a águia. Tens o teu ninho no rochedo íngreme. Mas, além do freguedo da morte, amigo, minha alma não soluça e não geme. Os raios do poente rasgam hoje, como um látego mal que chora e treme. O Brasil será no século novo o farol deste mundo. Cristo Leme. Patrocínio já não tinha dúvidas. Impossível não avaliar quão real eram aquelas palavras, o estilo, a voz, que foi tomando entonações perfeitas, as expansões afetuosas, as citações preciosas à pátria e aos amigos. Ele não podia explicar, mas a senhora à sua frente, se transfigurava no gênio baiano da poesia. A reunião prosseguiu. Ainda se ouviram duas comunicações tocantes de espíritos sofredores, que foram tratados carinhosamente, mas o tigre da abolição já não ouvia. Supremo esforço fazia para não interromper, para não pedir a continuação do contato com o poeta. Nunca houvera visto nada igual. Quando a fraca luz foi retomada no ambiente, Patrocínio procurou discretamente aproximar-se da médium francesa e perguntou: a senhora viu quem falava pela senhora em português? A mulher passou a expressar-se em francês. Eu me senti arrebatada por um turbilhão, mas a impressão era tão fascinante e grata para mim que não tive receio. Senti o ímpeto de um jovem que com muito amor me abraçou e parecia-me vagar num estado de êxtase, que não sei lhe explicar. Este espírito me pareceu ser alguém muito especial,
para mim e para o Senhor, como se me pudesse comandar ao seu bel prazer, como se por ele eu conseguisse ser capaz de feitos mais difíceis e sacrificiais. Passei a sentir o mesmo amor que ele, as mesmas ideias, muito fortes e alvissareiras, arrebatadoras e ternas, pelo Brasil, pelos amigos, e pelo Senhor. Sim. Posso afirmar sem receio de me enganar. Havia uma ternura muito profunda dele e de mim para com o Senhor. A mulher falava sem afetação. Patrocínio queria alongar-se, mas era tarde e ela precisava demandar sua residência. Deste modo, deixou-a ir, beijando-lhe a mão comovido. Perguntou depois ao dono da casa onde a reunião se dera. Poderei estar com ela novamente e ver outra reunião como esta. A senhora, infelizmente, parte amanhã, demandando a Espanha, onde amigos e familiares estão a requisitar-lhe auxílio. Ficaremos sem as reuniões por mais de um mês, sinto muito. Sabe onde ela aprendeu o português? Ela não fala o português, contudo, sabemos, por informações de outras reuniões, que ela anteriormente viveu no Brasil. Daí se pode deduzir que isto facilitou a comunicação da noite, por seu intermédio, mesmo porque há um poeta brasileiro que acompanha e protege e que já foi visto por outros médiuns videntes. Patrocínio saiu. Queria mais informações, porém sua estada na Europa exigia sua atenção para outros mistérios. Mergulhou nas novas conquistas tecnológicas, modo de retomar fôlego e impulso novo, frentes aos muitos dissabores que vinha sofrendo no Brasil, com o advento da República. Vamos encontrá-lo, logo após o retorno, com um entusiasmo de menino, frente a um brinquedo novo. Dirigia, na ocasião, o jornal Cidade do Rio e não se contém de contar a todos a aquisição que fizera em Paris. Um carro. Vê, meu bom Bilac. Olavo, meu irmão e amigo. Aquelas roelas e pistões são mais preciosas que as chaves de ouro dos teus sonetos. Hás de vê-lo resfolegar pela ladeira acima, como se fosse uma criança nos brincos e folguedos. Ah! Que não vejo a hora de pô-lo à mão. Que de trabalhos e canseiras burocráticas, contudo, para pôr-lhe as mãos em cima. A alfândega, desde então, lhe negava a euforia, ao mérito da iniciativa, a liberdade. Eram selos e papéis, idas e vindas e uma luta tremenda para se conseguir a licença municipal. Trago de Paris um carro a vapor, o veículo do futuro, o coveiro dos trens, dos tilburis e dos bondes, e o que me fazem estes filhos de Floriano? Que era como ele taxava todos os que se lhe opunham, demonstrando a mágoa que tinha os militares, que o proscreveram do cenário político e da cena pública. São selos e carimbos, requerimentos e canseiras. Finalmente teve o carro liberado. Um serpulete, um carro a vapor, tinha 8 HP e motor de 4 cilindros, dispostos em V na parte traseira caldeira. Patrocínio parecia um menino, voltado para a indústria, sonhando com carros e dirigíveis. Se a comunicação com Castro Alves, se nosso contato em Paris, na rua de Sèvres, não o empolgara, a ponto de levá-lo a procurar se inteirar do assunto espiritismo, para conhecer melhor as leis da imortalidade, a viagem a Paris despertara o desejo de encontrar o futuro, com a tecnologia que planejava. No mundo, já encanado, o companheiro Santos Dumont se preparava para levar adiante os sonhos de Alexandre Gusmão. Vencida a etapa das lutas pela abolição, e vencida a República, Patrocínios sintonizava os novos avanços de forma intuitiva, e se impressionava favoravelmente com entusiasmo. Mas quem teria coragem de acompanhá-lo no passeio anunciado para um domingo, pelo jornal, que passava por tantas dificuldades? Ninguém tinha coragem. Patrocínios sonhava com o carro a vencer distância como um cabrito, a subir o Corcovado e, também idealizava um dirigível que lhe desse dinheiro, para se dedicar à educação do povo. José, dizia ao seu filho. Educando-se o povo, conquista-se tudo. Vamos lá. Pedia a esposa.
Vem comigo. Ela meneou a cabeça temerosa. Não traço ninguém, então. Bilac observava-o pelo monóculo incômodo. Resolveu ajudá-lo. Vamos lá. Tentarei aprender a difícil arte de dirigir. E, baixinho, para que só ouvisse o amigo. Espero mesmo que estas ruelas e cilindros estejam mais certos que a métrica dos versos, meu irmão. Pessoas se acotovelavam pela calçada, quando o carro saiu com um estrondo. Adiantou-se pela rua Olinda, pesadamente. Os moradores assustados corriam, mulheres davam gritinhos, tapando a boca. Para todos, o carro faiscando ao sol, parecia um monstro novo. Ele seguiu urrando rua fora. O motorista não era dos melhores e, principiante, deu de subir na calçada, assustando as pessoas, derrubando os combustores. Com uma guinada de direção, ele retornou ao leito carroçável, onde não contava com um bonde que vinha descendo a rua. Parecia que o velho motorneiro ia em direção ao carro, em duelo medieval, ao lembrar que Patrocínio escrevera em seu jornal. É o fim dos tilburis e bondes. O carro prosseguiu em sua direção. Algumas pessoas assustadas fugiram aos berros, saltando do bonde em movimento, e esfolando-se no calçamento. O carro desviou, urrando e faiscando ao sol, atravessando a cidade e alarmando as pessoas, rumo ao bairro da Tijuca. Patrocínio parecia um moleque. Há muito tempo que não se entusiasmava tanto. Bilac, dá mais pressão ao motor. O poeta ia retrucar, mas se deixou contagiar com aquela euforia e atendeu ao apelo. O carro deu mais velocidade. Uma curva adiante e a alavanca da direção perdeu o controle. Breca! Ponto de exclamação, gritou o poeta, e o carro avançou rumo a uma árvore, bateu nela, perdeu o rumo e despencou no barranco com um estrondo. Amarrotado e assustado, o parnasiano e o tigre inauguravam de forma desastrada a era da industrialização, a balbúrdia do trânsito. Felizmente foram só arranhões, mas o carro estava um amontoado de ferro amassado. Trabalhe mais despesas para transportá-lo de retorno à casa. No plano espiritual, Nhá Justina comentava: este meu menino, sempre foi assim mesmo. Um arranca-toco. Capítulo 31. Na África. Antônio Pereira Rebouças, o pai de André Rebouças, o acompanha preocupado. Reconhece que a debilidade orgânica toma conta do filho, o qual mostrava também sinais de debilidade mental. Olhe para ele, Luiz. Até em sua loucura procura ser racional, um matemático, um cientista. Luiz observa a tristeza do amigo e recomenda que procure auxílio junto a Dom Pedro II e Isabel. Quem sabe se ele tornasse ao Brasil. E começamos nossa intervenção visando tirá-lo da ilha de Funchal, onde vivia em solidão e tristeza. Corre o ano de Nosso Senhor Jesus Cristo de 1898, exatamente 10 anos após a abolição. Começo a pensar nos acontecimentos que se seguiram tão céleres, aquela festividade da libertação dos negros. Os boatos sobre o Conde Deu, estrangeiro, e Dom Pedro II, atestando sua senilidade. Que sofrimento inenarrável fora para todos nós. A mim particularmente doera-me ver o companheiro Rui ser o baluarte no verbo, na imprensa, liderando, mesmo que o não quisesse, a República, junto ao Benjamin Constante Quintino Bocaiúva. Também me doera vê-lo junto a Patrocínio ser o portador da carta em que se pedia a Deodoro que tomasse nas mãos o poder, instituindo a República. Rebouças não podia, então, compreender tamanha injustiça contra a família imperial. Sua amizade a eles, principalmente ao Conde Deu, a interferência de Dom Pedro II a seu favor, diante da politicagem que arbitrava para Borja Castro a inspetoria da alfândega do Rio de Janeiro, e que acabou por ser-lhe entregue pelo autoritarismo do gabinete de Rio Branco. Eu me lembrava de Rebouças com clape, sempre a bolsa aberta para os comícios, as festividades, os leilões. Eu me lembrava dele pregando os cartazes,
auxiliando na limpeza, empunhando a vassoura, firme e humilde, fingindo não ver as arbitrariedades que faziam contra sua pessoa, contra sua capacidade e cultura, pelo simples fato de ser mulato. Eu me lembrava dele fingindo não saber da desfeita vida no baile, pela Augusta, falando aos jornalistas que o inquiriam. Já tive oportunidade de dançar antes com a princesa e demais senhoras da corte, por diversas vezes. Eu vira sempre pronto e firme para toda a luta, desde a Guerra do Paraguai, as lutas pelas fortificações, a utilização das águas, os portos e seu aproveitamento, fugindo às injunções políticas e administrativas, sem buscar jamais agradar, dentro de um sistema de justiça e equilíbrio, adorando o pai e o imperador, cercando de atenção e cuidados os irmãos menores, atencioso com seus alunos. Eu vira partir junto à família imperial e chorar sozinho em seu quarto pela sorte do imperador. Agora o via, noite após noite, definhar em febres e visões, tal como outrora. O engenheiro brilhante precisava de socorro urgente de todos nós. Em vão visito. Comentava Dom Pedro II, ele me vê em vigília e me chama Imperador Jesus, Imperador Mártir. Ninguém o entende. Como saber que me vê, que liga minha figura ao Cristo, e que sabe dos desmandos do grupo inconfidente, quando diz que são os culpados pelo sofrimento hebreu, quando foram egípcios, e que são responsáveis pelo sofrimento do negro e pelo sofrimento da família imperial brasileira. Tudo fiz para que ele não tornasse a África. Estes recantos haveriam de transtorná-lo pela carga emocional que representam para seu espírito. Comentei por meu modo. Estive com ele em Zanzibar, Adem, Moçambique, Beira, Quilumiane, Inhambane e Lourenço Marques. Falou Luiz com um acento de tristeza na voz. Bem sabes o que isto representa para todos nós. Um retorno ao tempo do exílio, e agora num exílio voluntário, tentando acompanhar a princesa do Brasil, em desespero pela expoliação do negro em Transvaal, até chegar neste Funchal, da Ilha da Madeira. Melhorou desde que recomeçou a lecionar. O ideal é que o levemos de retorno ao Brasil, onde o ambiente lhe será mais propício. Falou Dom Pedro. Neste sentido e que venho influenciando Taunay. No ano de 1896 chega a carta convidando-o para tornar a lecionar no Rio de Janeiro, na cadeira que antes fora sua. Mas, contra todos nossos esforços, Rebouças recusa o convite. Só me resta ficar ao seu lado até o fim. Comenta a seu pai. Revezamo-nos sempre ao seu lado. Está pobre e doente. Pior ainda. Está sozinho fisicamente. Passa-se um mês de abril, de tanta significância e chega a maio, o mês da abolição. André Rebouças está fraco, doente, tem febres violentas. Venta muito, a noite chovera. Mas agora o céu se abrirá em beijos de luz e as nuvens competem no espaço com as aves, cortando o céu. André se dirige para uma rocha perto de sua casa. É um despenhadeiro com 60 metros de profundidade, que vai terminar exatamente num marulhar das ondas. André fica instantes pensativo, olhando o mar, como se não o visse. Perderá a noção de tempo e espaço. Não sabe sequer onde se encontra. De repente vê no espaço lembranças de outrora que desfilam. É sua vida que passa como num filme à sua frente. O amigo conde deu-lhe sorri, cofia a barba, pede para que dance com a princesa. O visconde de Sinimbu vira-lhe as costas, o amigo Carlos Gomes lhe entrega sorrindo o filhinho Mariu, para que o beije. Sua comadre também lhe sorri, bem como seu mano Antônio. Vê seu querido pai, ao lado do imperador Dom Pedro II. Levanta-se cambaleante e dirige-se para eles, em busca de respostas para sua vida de tanta luta e de tanta beleza moral. Esquece-se da altura em que se encontra. Seu corpo se projeta ao espaço indo chocar-se contra as rochas, lá embaixo. Qualquer um diria que se suicidou. Mas não foi assim.
seu espírito liberto caminhou rumo aos amigos que deixara e que o recolheram na sua solidão e tristeza, rumo às plagas celestiais. Só foi encontrado dia 9 de maio de 1898, estendido no solo, o grande brasileiro que se projetou no espaço, como uma ave que voasse rumo à própria libertação. Capítulo 32. A Rosa de Espinhos. José Maria da Silva Paranhos, em espírito, assiste aos últimos momentos do monarca brasileiro. Corre o ano de 1891, 5 de dezembro. Ele não sabe, mas a ingratidão de Deodoro o estágio a cobrar-lhe a deposição, desde o mês passado, entregando o posto arbitra de Floriano, a sua ambição e canhestra administração. O velhinho respira com dificuldade. Comenta o barão de Mauá. Mister auxiliá-lo no desenlace. Silva Paranhos relembra com carinho o apoio irrestrito do antigo imperador na questão religiosa, quase 10 anos antes. Fora logo após a sanção da lei do ventre livre. O padre Almeida Martins, maçom, saudara-o, durante uma homenagem que a maçonaria lhe prestava, pela referida lei. Tendo-se comprometido publicamente, o padre fora suspenso pelo bispo do Rio de Janeiro. Dom Pedro II, atendendo à reivindicação das irmandades que passaram a ser atingidas por sanções a seus membros, proibidos de participarem da maçonaria, condenou os prelados que não aceitavam o padroado, ou seja, a interferência do império nas questões da igreja, a 4 anos de prisão. Quanto à luta pela imprensa, a pressão da opinião pública, dirigida pela igreja, até anistiar os prelados, somente após sua saída do ministério. O espírito de Teresa Cristina velava ao lado do antigo imperador. Amélia, a antiga esposa de Pedro I, segurava a cabeça do monarca ao colo. Foi quando Leopoldina entrou. Com um sorriso triste, tocou-lhe a fronte febril. A pneumonia o martiriza muito, senhora. Comentou com os olhos marejados Teresa Cristina. Leopoldina beijou-lhe a testa e chamou-o brandamente. Pedro, meu querido. Pedro. Espíritos amigos se aproximaram e foram desataviando os laços que o prendiam ao corpo. Levá-lo-emos à colônia espiritual que paira sobre os trópicos. Ele se sentirá muito bem em terras brasileiras. Comentou a ex-imperatriz. Rio Branco sorriu. Sabia que o mestre e Ismael esperavam o antigo imperador para a alegria do retorno. Comentei com o antigo ministro. Contas renascer brevemente? Sim. E, malgrado todas as vitórias que já pude alcançar, meu amigo, sei que a prisão dos prelados me alcançará com pena idêntica. Temo por isto. Sabes que trago do passado um temor inaudito pelas grades. Terei que passar novamente por isto e temo me comprometer. No entanto, voltarei nas lutas do direito, ao lado de companheiros queridos e terei novamente cargos de importância, em um governo que se instalará num momento decisivo para o Brasil. Ora por mim, amigo, pois ainda estarei me preparando por largo período, antes de reingressar na carne, na mesma árvore familiar da qual fiz parte. Nisto o barão de Mauá aproximou-se de ambos. Acaba de expirar o maior imperador deste século. Acompanhemo-lo. E a caravana espiritual singrou o espaço, levando o precioso amigo que retornava por suas mãos às plagas brasileiras. A princesa Isabel somente retornaria à pátria maior a 14 de novembro de 1921 e Gaston, o conde deu, a 28 de agosto de 1922, um ano antes de Rui Barbosa, quando se dirigia para o Brasil, já anistiado, a fim de assistir aos festejos do centenário da independência. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Ao reencontrarem-se no plano maior, todos eram concordes num ideal. Se ainda houvesse escravos no Brasil, e se ainda usada a miséria das potências estrangeiras, nós tornaremos lá para libertá-los. E liderando-os vemos a figura de Manuel da Nóbrega, Anchieta e o padre Martins Bezerra,
que em 1869 escrevera A Escravidão do Brasil e as medidas que convém tomar para extingui-las sem dano para a nação, Anália Franco e Batuíra, Eurípides Barçanufo, e André Luiz, Caio Barchoto e aquele que seria Romeu de Campos Vergal, todos engajados nas lutas espíritas junto ao livreiro editor do Instituto Histórico da Rua Ouvidor 65, Belle Garnier, que trouxera para o Brasil, por primeira vez, as traduções dos livros kardecistas. A luta seria grande. Em Ouro Preto, um padre comprara um opúsculo de Garnier, editado em 1876, traduzido da 16ª edição. O querido companheiro, ex-inconfidente, caindo no engodo clerical, estudava o Evangelho segundo o Espiritismo, a fim de dar-lhe perseguição. Na década de 1970, reencontra o livro atirado ao lixo, guarda-o com carinho. Engajado nas lutas espíritas, batalha por implantar o primeiro núcleo espírita em Ouro Preto. Com sua mediunidade pujante, concita o historiógrafo Tarquínio na procura de um chafariz no alto da cruz. Desenterram-no. Alguns anos após, retorna ao plano espiritual, o querido companheiro José Antônio Coelho Maciel. E, neste século que assiste ainda ao desfile de Aleijadinho a Oscar Niemeyer, do autoritarismo ao direito, da carroça de boa energia nuclear, ainda o respeito ao direito humano, individual e às nacionalidades, continua a ser o móvel de nossos esforços, em vidas que se sucedem em cadeia ininterrupta, até a vitória final. Apesar da mensagem, com os 3 triângulos superpostos, representando o Conselho dos Cavaleiros do Oriente, a loja capitular, a loja política, o avental identificando o grau 18 para cima, o friso, mostrando o que estava em vista a um evento futuro, um plano tudo, o bastão e cajado significando o grande arquiteto do universo, a abóboda de aço, nada foi encontrado na Arca da Aliança, e o selo já estava quebrado, quando os maçons chegaram para identificar o monumento, documento em pedra da existência dos maçons, que se reuniam na casa do parente de Domingos Abreu Vieira, e Padre Rolim, o Antônio Vieira da Cruz. Há outro chafariz no muro que separa o quintal da Rua das Lajes. Um chafariz público construído em 1794, com 2 colunas e um retângulo em alto relevo, deixando sinais que ali havia um templo maçônico. Este segundo chafariz seria uma placa indicando a existência do outro, que fora enterrado após a morte de Tiradentes, erguido, portanto, 2 anos depois, quando corria a devassa Fluminense. A casa de Antônio Vieira da Cruz fora construída por volta de 1750. E, como não há coincidência, Tarquínio, um inconfidente reencarnado, voltou para desenterrá-lo neste século, ao mesmo tempo em que pesquisava sobre o filho de Marília, Anacleto, na fazenda do Manso, onde este nascera, e os documentos de inconfidência, a soldo do governo de Minas, sob a governança de Tancredo Neves. Foi auxiliado espiritualmente por José Antônio Coelho Maciel, ex-inconfidente também, depois antigo padre da igreja Antônio Dias, que fora buscar, em meio ao lixo da referida igreja, um evangelho segundo o Espiritismo, impresso em 1876, por Garnier, do Rio de Janeiro, comprado em vida passada, por ele, para perseguir o Espiritismo, por cuja divulgação neste século lutou, implantando o primeiro núcleo Grupo Espírita Evangelho do Cristo, naquela vila rica de Nossa Senhora do Pilar dos Nobres de Ouro Preto. Houve ainda outro partícipe do movimento, este radicado no Tejuco e que ajudou Tarquínio nas pesquisas dos documentos relativos à Diamantina, o senhor José Costa Andrade, que também já partiu para o plano espiritual. Além destes 2 chafarizes, comprovação material da presença da maçonaria em Vila Rica, ainda havia outro, na parede lateral esquerda, de quem está de frente para a igreja Antônio Dias, nos fundos, que foi retirado, mas do qual ainda restam alguns vestígios que identificam sua relação como marco maçônico, igual aos outros 2 descobertos por Tarquínio e Maciel. A Vila Rica que, aos poucos, como donzela recatada, nos descobre seus mistérios e suas histórias,
pelas mãos dos noivos que palmilharam aquelas ruas, em meio aos irmãos Tomé e Judas. Barbacenas e Silvérios, de hoje. Capítulo 33. Guiomar Novaes. No jardim da infância da escola modelo Caetano de Campos, as mãozinhas ágeis de uma garotinha de 5 anos, acompanham as aulas de canto ao piano. Os professores se encantam com aquela criança de olhos vivos e cismarentos, que já compõe valsinhas, dando asas ao gênio que possui. Era ela a 17ª filha de Ana Novaes, que, apesar do acúmulo de tarefas, com seus rebentos, não apenas se ocupava de fraldas, mas transmitia aos filhos o seu amor pela natureza, pelas artes. Nascida em 1895, em São João da Boa Vista, interior de São Paulo, a pequenina chegara, com toda a família, para morar no bairro da Aclimação, na capital paulista. Ah! Vida! Como repetes os contornos dos reencontros, levando as almas a se reverem. Na casa vizinha, um homem de grossas sobrancelhas, voltado para as preocupações sociais e para o aproveitamento das riquezas minerais, se encanta com o rostinho adorável da pequena, com seu nariz arrebitado. O nosso Monteiro Lobato, que observa as crianças com indizível atração, e mistura as suas lembranças infantis, as outras recordações íntimas, as reminiscências reencarnatórias, decifrando ou enovelando as simpatias e idiosincrasias que alimentara, começa ali a formar o perfil da prima de Pedrinho, ele mesmo com vestes literárias, a doce narizinho, que o imortalizaria. Ele não sabe de forma consciente, mas aquela menina lhe toca a alma. Sua fidalguia natural, seus modos, o riso a deitar covinhas no rosto, o nariz eternamente erguido, num jeito aristocrático, o modo como senta ao piano e toca, o caminhar esbelto e grácil, parecem desvendar mistérios em sua alma, já tão ferreteada pelo desencanto do mundo. O escritor observa a pequena e em seus sonhos uma imagem de mulher passeia com encanto pelos salões do Palácio de Cachoeira do Campo. Sim. Aquela menina velha conhecida sua. Se ele pudesse saber em vigília o que sua alma conhece na memória imbatível do espírito. Ele adivinha sem saber, a reconhece, pela atração que lhe exerce, sem, contudo, defini-la. Aquela menina era a reencarnação de Dona Rosa, esposa do Visconde de Barbacena, com a qual ele convivera, como preceptor de seus filhos, da qual levara gratas lembranças, pela forma como ele se conduzira, procurando livrá-lo, por todos os modos à prisão, interferindo nos planos do marido. Aquela jovenzinha, que se inclina para a música, com um encanto peculiar, com um gênio que de longe mostra a natural precocidade, o conhecimento dos hieróglifos na pauta, como amigos e ontem, aquela criança gentil e altiva, aprisiona a alma arrebatada de Monteiro Lobato, antigo inconfidente Maciel, para dulcificar sua literatura das asperezas da relação humana, para compor lições inolvidáveis para pequerruchos e marmanjos. Monteiro Lobato e Guiomar Novaes, José Álvares Maciel e Dona Maria Rosa, viscondessa descendente dos Sabugosa, ali, lado a lado, na Pauliséia, onde os passos meus, de Nabuco, de José Bonifácio, o moço, de Rui, de Luiz Gama, de Bento, de Raul Pompeia e de tantos outros ainda ressoam. Monteiro Lobato e Guiomar Novaes, a trocar olhares de simpatia, palmilhando novas estradas, para levar o nome do Brasil avante, além das fronteiras, seja na literatura a falar da negrinha torturada pelo amor de uma boneca, seja o compor a música, para liberar a alma. Por isto, os acordes infantis de Guiomar lhe tocavam a alma tanto quanto os saraus da antiga casa do governador de Minas, o Visconde de Barbacena. Voltava a Dona Maria Rosa a adentrar o universo da alma de Maciel, arrebatando para um novo campo de criação, dentro da literatura e povoando este universo. Se misturavam a graça peculiar daquela criança, que em genialidade procurava levar o nome brasileiro até outro lado do oceano, e as nações irmãs, com a literatura de Monteiro Lobato. Mademoiselle Novaes, a menina prodígio, identificada depois por Harold Bauer,
fazia o caminho inverso na sua gloriosa não trajetória. Antes viera da Europa para o Brasil, para interferir no projeto Inconfidente, vendo ir para a cadeia e exílio o nosso amigo Maciel e seu cunhado Freire de Andrada. Agora, contudo, sairia das vilas brasileiras para a Europa, deixando no espírito de Maciel a esperança e a alegria, na figura feminina de Narizinho, que não só o imortalizaria, como o transformaria no prisioneiro mais incômodo do Estado Novo. E, quando a vimos partir, aureolada pelo apostolado musical em 1979, nós que iniciávamos então o livro Confidências de um Inconfidente, ficamos a meditar em como a vida é fascinante, pois, aquele reencontro de dois seres formou uma longa corrente a unir o passado, dulcificando com sua arte musical a saudade da princesa Isabel, e culminando com todo um longo percurso de glória, em meio aos problemas familiares e íntimos, pelos quais passou, trazendo até nosso tempo seu brilho de estrela quase oculta de ontem, para o voo particular com o qual resgatou Gotchal, que fez de si mesma uma mulher inesquecível. Guiomar retornava à pátria espiritual reconciliada com seu hóspede e amigo do antanho. Inspira-o para suas produções literárias, e era recebida por ele com indizível afeto, enquanto víamos unidos ao ideal pátria e ao amor universal, a saga de nossas vidas se vestirem nos tipos gráficos, para clarear nossa história, tão intrincada que nos levava do Egito ao circo romano, e das pelejas políticas para as lutas no movimento espírita. E esta São Paulo que nos reviu no último século, em meio às lutas pela abolição e emancipação econômica e cultural, esta São Paulo também viu as primeiras sementes do espiritismo pelas mãos de Batuíra, Anália Franco, Choteau e Bezerra, a desabrocharem do chão, para sedentar os brasileiros de hoje, mesclas de gerações e nacionalidades que se perdem na noite tenebrosa dos milênios. Capítulo 34. Em Versailles, 1910. A notícia chegou antes dela. O conde Deu e a princesa Isabel enviaram um mensageiro para convidar a genial jovenzinha Guiomar Novaes, que fora admitida na classe do mestre Isidoro e Filipe, em Paris, para passar com eles uns dias. Além do castelo do conde, eles tinham uma mansão à entrada de Versailles. Para a princesa, Guiomar, com aquele narizinho arrebitado, os modos gentis e provincianos, representava o Brasil, a saudade, a esperança. Receber os amigos que granjeara do outro lado do oceano, na terra que a virá nascer, trazia-lhe balsâmicas satisfações íntimas. Ouvir as notícias do que se fazia, então, aqui, da sua casa, dos conhecidos, da política, do progresso, dos negros. A evolução tem este dom. Pode esmagar-nos a alma, mas consegue alegrar-nos. Dizia ela ao marido, com aquele encanto que era a doçura de sua bondade natural. Minha querida, falava o esposo, percebendo-lhe a emotividade. Como puderam magoar um coração como o teu, e não compreender a mulher que és? Desde o primeiro momento eu já sabia que eras meu tudo. Isabel achegou-se a ele com uma brejeirice outonal. É suspeito para falar de mim, pois sabes que ninguém jamais te amará como eu, meu Gaston. Aquele tratamento carinhoso e familiar, que vinha dos primeiros conchavos entre os dois, sempre o fizera rir, espantando as mágoas que se acumulavam. O castelo Deu já estava em ordem, e haviam sido tão poucas as lembranças carregadas à última hora do reino brasileiro. Isabel quase fraquejou. Teve ímpetos de chorar, perguntar por que os brasileiros a haviam tratado daquele modo. Ao invés disso, sorriu e acariciou o rosto bonito e másculo do homem que ela amava muito, e que só lhe trouxera sempre alegrias, pela maneira nobre como se portara em todas as ocasiões com ela. Difícil esquecer o modo cruel como participara da Guerra do Paraguai. Quem sabe, por isto, estavam a sofrer agora tanta desilusão. As palavras do barão de Cotegipe pareciam repetir o vaticínio. Redimiste uma raça, majestade, mas perdeste o trono. A ex-imperatriz comentou apenas: vou dar ordens para que façam aqueles canapés que ela tanto gosta.
O conde a viu afastar-se com os passos miúdos, a figura esbelta e soberana. A saia farfalhou sobre o tapete. Um criado entrou e limpar o piano de cauda. Vira Mademoiselle Novaes? O conde apenas assentiu com a cabeça. Impossível não lembrar que La Petite Brasilienne de 13 anos havia encantado Claude Debussy, Gabriel Fauré, Moskowski, Harold Bauer e tantos outros. O servo foi buscar uma capa de veludo para toucar o banco do piano, e guarneceu as mesas com as melhores toalhas. A prata foi polida e flores mais viçosas que as de outros dias vieram perfumar os vasos do grande salão. Não demorou muitas horas e um lacaio anunciava na mansão a presença da pianista brasileira, que toda a Europa ansiava ouvir, a antiga menina prodígio que, com apenas 4 aninhos, já conseguira tocar de forma a chamar a atenção dos mestres. Guiomar chegava acompanhada de uma dama, com seu sorriso encantador e suas maneiras cativantes. Isabel tomou-lhe as mãos com muita efusão. Traço, que bom que vieste, minha filha. Eu que agradeço a bondade de me receber. Já muito apreciava, majestade. A condessa sorriu. Chama-me Isabel, apenas. Entre o chá e as iguarias, com muito tato, o conde foi introduzindo assuntos que levassem a jovenzinha a falar do Brasil, do que acontecia aqui. Seus olhos iam da jovem para a esposa, que bebia avidamente cada palavra. Depois Guiomar quis mostrar-se grata, pela maneira delicada pela qual agiam para com ela. Com naturalidade, ofereceu-se para tocar. A princesa ficou encantada. Schumann, Chopin, músicos geniais desfilaram por aqueles dedos mágicos. Isabel lembrava-se das músicas que executava com sua irmã Leopoldina, na corte, nos folguedos infantis, das tardes amenas no paço, quando desafogava suas angústias, ora tocando para o pai, ora para o esposo. A jovenzinha prosseguia com elegância, enquanto por suas mãos fluía a tristeza de Chopin, maviosa, enchendo de melodia as salas amplas. Ninguém ousava interrompê-la, conquanto sentissem um tanto de constrangimento, por usufruir, daquele modo sua arte. Foi quando, num último dedilhado, o olhar da artista cruzou com o da matrona. Permita-me mais uma, majestade. Isabel não sabia o que dizer. Seu íntimo estava pejado de encanto e saudade. Eu não ousaria pedir tanto, minha filha. Elas como que se entendiam, sem palavras. As mãos ágeis da pianista iniciaram a fantasia triunfal do hino nacional brasileiro de Louis Morial Gottschalk, num estilo tão eloquente, que era impossível não se contagiar por ele, ainda mais lembrando que no Brasil sua execução estava proibida, e assim ficou por décadas, pelo fato de ter sido dedicada à família imperial. Os sons abundantes e heroicos iam subindo no espaço, fazendo um eclodir de vibrações harmônicas e firmes, atraindo ao local inúmeros espíritos identificados com os ideais pátrios. Isabel continha os soluços com a cabeça pendida sobre os ombros do marido. Os criados assistiam à cena com emoção. E, enquanto as lágrimas rolavam espontâneas, Guiomar Novaes com sua arte, tocava as cordas vibráteis da emoção de duas almas enobrecidas. A marcha triunfal fugia pelas janelas, brincava nos jardins, e ia ganhar as ruas de Versailles, para contar ao mundo uma linda epopeia, a do sonho de liberdade e igualdade, na demonstração da fraternidade de uma ex-princesa, que aceitara a cruz do exílio. Capítulo 35. Rui e Rodolfo Dantas. Rui Barbosa lembrava, fora em 1873 que os Dantas haviam viajado para a Europa, pois seu amigo Rodolfo estava doente. Ele fora com eles, amigos queridos de todas as horas, com os quais passara 6 meses no estrangeiro, tendo, ao retornar ao Brasil, a tristeza de vir a perder o pai. Quantas dívidas a pagar, quantas dificuldades a vencer e, além disto, perdera também a namorada, Maria Rosa, que partira deixando-lhe um vazio na alma. E agora, após tanta luta, nos comícios, teatros, defendendo o Partido Liberal, seu partido,
com todas as proposições por eleição direta, liberdade religiosa, regime federativo, encontrar os olhos puros e doces e o sorriso desabrochando em graça de Maria Augusta Viana Bandeira. Jamais pensara que pudesse novamente se apaixonar. Mas a palavra amiga de Rodolfo ainda lhe soava nos ouvidos. Ela é, sem dúvida, a mais bela moça da Bahia, não só pelos seus predicados físicos, meu amigo, mas também pelos dotes maravilhosos de sua personalidade. Havia tanta paixão, tanto calor na voz do companheiro e irmão, que sempre lhe propiciara com o melhor, nos momentos difíceis pelos quais passara, que Rui não sabia o que fazer. Sim, aquele mesmo amor que Maria Augusta despertara em seu peito, também incendiava o coração do amigo Rodolfo. E ele, sempre retraído, sentindo-se fisicamente desvantajado, não se sentia no direito de uma disputa aberta e franca. Além disto, era pobre, sem condições para enfrentar uma responsabilidade de casamento, e Rodolfo era o ai Jesus das moças, com seu aspecto de mancebo saído dos folhetins da época, tão bem apessoado, quanto inteligente e bondoso. Nisto, vieram correndo lhe chamar. Desceu as escadas e acompanhou o negro que vinha da parte de Dona Maria Augusta. O que poderia querer a jovem, para chamá-lo daquele modo, contra todo o costume da época? A letra redonda da moça dizia simplesmente: conto com sua disposição cristã, para o amparo a uma pobre desamparada. Uma caleça aguardava no passeio e nela Rui entrou preocupado. O negro deu indicação ao boleiro e se foram para os lados do cais. Num quarto infecto escuro o escravo conduziu. Rui olhou e viu uma jovem moça negra caída sobre um catre. Da perna se via, apesar da escuridão reinante, pontos supurados. Rui aproximou. A jovem recuou assustada, ainda que presa pela dor e pela febre. O negro a tranquilizou com palavras de um dialeto sudanês, que o jovem advogado não conhecia. Percebeu logo. Haviam-na marcado a ferro e estava com uma feia ferida na perna, que poderia gangrenar. É fugida? Sim, senhor, mas deste jeito não vai poder seguir viagem. Rui sabia que havia quilombos, onde os negros se homiziavam, mas, no estado em que a escrava estava, não poderia mesmo escapar. Afiou o bigode, lembrou-se de Rodolfo. Porque Maria Augusta não pedira seu auxílio. Vou enviar um médico de confiança. Doutor Alberto. Tome a mesma caleça para vir aqui, pois o boleiro é de nossa irmandade. Rui observou a ferida. Sim. Era uma barbaridade que os senhores marcassem seus escravos nos braços ou na coxa, com o ferro em brasa que usavam na marcação dos animais. Quando terminará esta selvageria? Murmurou mais para si mesmo. O negro dava de beber à jovem mulher, com tal calor que ele não teve dúvidas do amor que o inspirava. Qual o seu nome, minha filha? Maria das Dores. Falou a pobre com um esgar de dor. Não desespere. Ore, e nós procuraremos ajudá-la. Virá um médico e terá comida e remédios. Logo que estiver boa, faremos com que fuja. O lugar é seguro? Perguntou ainda ao negro que o levara. Nhô, sim. Rui rabiscou um recado num papel e entregou ao negro, que o guardou por dentro da camisa de pano cru. Retornaram por onde tinham vindo e antes de descer o advogado deixou o negro na porta do doutor, retornando à casa. À noite compareceria ao sarau em casa de Maria Augusta, junto com Rodolfo. Não sabia se devia contar-lhe o ocorrido. Retraído, durante o sarau sentar-se longe do piano, em conversação com os demais membros da casa. Maria olhava-o e sorria-lhe. Pediam sua opinião sobre as leis, até mesmo as moças queriam saber o que diria aos escravos. É uma selvageria o que se faz com estes pobres. São criaturas humanas e os marcam com ferro em brasa, exigem-lhes trabalhos acima de suas forças, massacram-lhes a alma com sacrifícios e maldades sem fim. Todas as nações já se libertaram deste crime nefando, e,
No entanto, no Brasil, quanta demora na consecução deste objetivo. Dona Maria Augusta estendeu-lhe uma bandeja de licor, que uma escrava deixara sobre o aparador. Seus dedos se tocaram e ela baixara os olhos, corando vivamente. Rodolfo chegou-se a ele. Tocou-lhe o ombro. Parabéns. Conquistaste a moça mais bonita de toda a Bahia.